Vamos ler em João, capítulo 19. A gente vai ler 2 versículos aqui. Vamos começar no 38 e depois o 41. Todo mundo achou? E diz assim, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Versículo 41. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto. Amém? Pode todo mundo assentar? Como sempre, eu tenho mais facilidade para falar sobre os textos do Evangelho, né? Eu sou um pouco até repetitivo, mas é um texto que eu estava lendo durante essa semana e me chamou bastante atenção esse versículo. Na verdade, a passagem toda, né? Porque traz um parêntese em José de Arimateia, que é onde a gente começa a ler, versículo 38, que a Bíblia vai dizer que era um discípulo de Jesus em oculto, né? E sobre Jesus. Eu meio que vejo essa mensagem, essa palavra, em 2 parênteses, vamos pôr assim, José de Arimateia e Jesus. Por que eu começo a falar sobre Jesus? Eu vou começar falando de Jesus, e não de José de Arimateia. Eu começo a falar de Jesus porque a causa de nós estarmos aqui hoje é Jesus. O fato de nós estarmos aqui como igreja, principalmente aqui reunidos, foi porque Jesus, lá na cruz, iniciou o ministério. E antes dele, João Batista, quando começou a anunciar sobre o reino de Deus. E aí Jesus vai continuando, antes de subir aos céus, depois da ressurreição, ele fala, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, né, do Espírito Santo. Assim como o profeta Joel tinha falado, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Então já começou ali, através do revestimento do Espírito Santo, Jesus foi crucificado, e aí vem o Consolador, que é o que nós temos hoje, o Espírito Santo. E nós estamos aqui como igreja. Então tudo isso começou lá. E não somente a igreja começou lá, mas Jesus está antes de toda a criação. Por isso que a gente tem que falar de Jesus primeiro. Porque em Colossenses 1:17 vai falar que Ele é antes de todas as coisas. Isso no versículo 17. No versículo 16 vai falar que por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas. De modo que Ele estava na criação com Deus. Então, a gente tem que começar com Jesus, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Vamos deixar José de Arimateia aqui no cantinho e vamos falar sobre Jesus. Porque quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, é como se Deus, como a Bíblia diz, é como se Deus estivesse criando para Jesus, sabe? Olha, eu estou criando para você, meu filho amado. E ao mesmo tempo, foi por Ele criado e para Ele. Então, ao mesmo tempo que Ele participa da criação, Ele é o motivo de Deus ter criado tudo aquilo, porque foi para Jesus. É por isso que a gente inicia falando sobre Jesus. Jesus estava na criação de todas as coisas. E aí a gente começa a analisar. Vamos para o Evangelho. Um pouco antes de Jesus ser morto, né? A gente vê um carpinteiro que não tinha, assim, todo o estudo do mundo, né? A Bíblia vai dizer que ele ensinava na sinagoga, mas ele não era um cara assim estudado, era um carpinteiro. E um carpinteiro, um simples carpinteiro, filho de outro carpinteiro, morreu inocente e mudou a história. Porque hoje, dividiu a história, vamos pôr assim, porque hoje nós vivemos 2023 depois de Cristo. Como é que pode um carpinteirozinho, né? Um carpinteiro mudou a história.
um inocente foi levado ao matadouro. Hoje em dia a gente está cheio de muita informação, é tanta coisa, né? Se a gente estiver dirigindo, estiver a pé, estiver no sofá, não importa. A gente está no celular, está vendo alguma coisa, a gente tem sempre muita informação. E às vezes a gente esquece do mais básico: a mensagem da cruz. Tem muita coisa interessante na Bíblia que a gente pode pegar. A Bíblia em si é um livro cheio de maravilhas, de promessas de Deus. Mas ainda assim, eu quero me centrar aqui na mensagem da cruz. Na história de um carpinteiro que simplesmente foi, como Isaías falou, para um matadouro, como ovelha muda, que era inocente, que e que a Bíblia mesmo vai dizer com Isaías: ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eu gosto muito dessa parte. É uma parte triste, mas ao mesmo tempo muito linda, que toca o meu coração de uma forma... a gente pensa em tanta coisa, a gente faz, sabe? Mas às vezes a gente esquece de olhar o mais simples, que é o Evangelho, que é a mensagem da cruz. Que eu sou um transgressor, a gente que está aqui somos uns transgressores. E alguém foi moído, alguém foi punido com a ira de Deus. Deus puniu alguém para não ter que punir a gente. Sabe a complexidade, o peso disso? Porque em Apocalipse 14, nos últimos versículos já vai falar, acho que o último, vai falar que que Deus vai pisar no lagar em todos, porque ali ele vai despejar a sua ira, de fato. Quando os anjos vão começar a recolher pessoas, como se fossem uvas, né? Vão colher os cachos e vão deixar no lagar, e Deus vai pisar em cada uma delas, porque Ele vai mostrar toda a ira que Ele tem. A gente tem muita imagem de Deus bonzinho, né? Um Deus muito bom. Claro que Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é uma ira. De modo que Apocalipse vai dizer que quando Ele pisar no lagar, o sangue vai ser tanto que vai transbordar de tamanha ira. E esse Deus, ele foi plano dele, porque em Isaías vai dizer que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a prosperidade. Foi plano de Deus punir a Jesus, punir o seu primogênito, punir aquele que é o antes de toda a criação, o supremo, o primeiro de tudo, o filho, que ele vai falar: esse é o meu filho a quem me apraz. Ele puniu o próprio filho para não ter que punir a gente, para que a gente não tivesse o mesmo destino de ser pisado no lagar, para que a ira de Deus não se derrame na nossa vida, na nossa cabeça. E para isso um carpinteiro morreu inocente naquela cruz. E Isaías vai falar: ele não falou nem um pio, ele não fez nada, ele não reclamou. Ele era inocente, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí, por que eu falo sobre isso? Se a Bíblia é tão grande? Porque o Evangelho nada mais é do que essa mensagem da cruz. Jesus fala: olha, eu sou punido para que você não tenha que ser punido. Eu esvazio a mim mesmo para que você não tenha que seja alvo da ira de Deus. Então Jesus, ele é levado aos fariseus, é punido ali, de modo que antes de ser punido, a Bíblia vai dizer que na oração no Getsêmani, Jesus, de tanto pavor de saber o que aconteceria com ele, e não é simplesmente o castigo, ser açoitado, estar pregado no madeiro, isso também é triste demais, mas mais do que isso, saber que ele estava com Deus na criação e por um momento ele ia ficar longe da presença de Deus, porque o pecado ia ser expiado nele, na cruz. Então ele soa um suor de sangue, tamanho era o pavor,
E Ele passa tudo isso aí por nós, por mim, por você que está sentado, por cada um de nós. Essa é a mensagem da cruz, que é loucura para os homens. Essa é a mensagem da cruz. Um Deus que esvazia a si mesmo em prol do pecador, do transgressor, porque não se engane, nós somos transgressores, pecadores. E aí Ele moe Jesus para que a gente não seja moído. E aí simplesmente a Bíblia vai dizer que Jesus morre na cruz. Aí aparece José de Arimateia. José de Arimateia, como a Bíblia vai dizer, não vai relatar tanta coisa assim da Bíblia. Mas o que a Bíblia diz, que está mais aqui em João, é que ele era um discípulo de Jesus. Mas era um cara escondido. Assim, ele tinha medo, né? Mas o que vão pensar de mim, né? Eu tenho uma posição aqui, sou um fariseu. Ele era um senador daquele tempo lá, dos judeus, um cara importante. Não como hoje, né? Muda um pouquinho a história, mas ele era um cara importante. Ele tinha função, se ele era um fariseu e era senador, provavelmente ele também tinha um cargo, talvez, de liderança ali no meio da igreja. Fazia parte do sinédrio. Pensa bem, um cara desse vai falar que está seguindo a Jesus. Um cara que falou que era filho de Deus. Não, eu não posso seguir a Cristo porque vai pegar mal, né? Então, enquanto Jesus vivia, tinha alguma coisa ainda que parava ele. Ele não seguia Jesus completamente. Assim como Nicodemos, ele ia se encontrar com Jesus de noite, para ninguém ver, com certeza, né? Mas o que eu posso fazer? Eu sei que tu és filho de Deus, eu sei que só tem que ser algum profeta. Mas não tinha coragem de segui-lo publicamente ainda. E aí a gente vê que antes de Jesus morrer de fato, muita gente passou por isso, muita gente não seguia a Jesus por completo. Pedro não seguia por completo, né? Vários outros não seguiam por completo. Aí acontece uma coisa maravilhosa, cara, e triste ao mesmo tempo. O nosso carpinteiro morreu por nós. E através da cruz, aí foi consumado. Tudo foi consumado, de modo que aí não teve como. José de Arimateia falou, não aguento mais, cara. Eu tenho que seguir a Cristo. Foi consumado. E a gente vai no texto de João 19:38. Ele fala, vamos tirar ele daqui, agora eu vou fazer alguma coisa. Se eu não seguir ele publicamente enquanto ele era vivo, agora que foi consumado, e eu sei que ele é o Filho de Deus, agora eu vou seguir. E aí, o texto lindo, lindo, lindo. João 19:41. Colocaram Jesus num sepulcro novo, que não era dele, mas que já estava preparado. E por que eu falo sobre isso? O que José de Arimateia tem a ver com isso? Por que eu tenho que falar dele? Porque aquele túmulo não era para Jesus, aquele túmulo era para José de Arimateia. O castigo que nos traz a paz era meu, não era de Jesus. A morte não era para ser de Jesus, era para ser minha, era para ser sua. Mas Cristo tomou sobre si as suas dores. Cristo tomou o túmulo. Ele foi num lugar preparado que era de José de Arimateia. E aí, após isso, até a cruz, por exemplo, a cruz não era de Jesus, a cruz era de Barrabás. Você vai entendendo que, na verdade, apesar de ser um plano de Deus, tudo que vai mostrando na mensagem da cruz é que nada daquilo era para ele, mas era para mim, era para você. O sepulcro que estava lá não era para Jesus, era de José de Arimateia. A morte que esperava o José de Arimateia, a segunda morte, a morte onde ele ia ter que ser pisado no lagar, por causa da ira de Deus, por ser um transgressor, um pecador, Jesus simplesmente entrou no sepulcro, tomou a morte. E aí José de Arimateia fala, não tem lógica, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar a minha situação, cara. Eu tenho que seguir a Cristo de verdade. E isso é interessante de José de Arimateia para a gente pegar. O José de Arimateia decidiu seguir a Cristo. Ele não é o único, não. Pedro andou com Jesus enquanto Jesus estava vivo.
mas bastou Jesus ser preso para ele pegar a faca e na orelha do rapaz. Bastou Jesus ser preso para ele falar: opa, aqui, ó, vou mostrar aqui meu velho homem de novo. Até o fato de ele ver que Jesus havia sido crucificado. E quando Jesus aparece para ele na praia, ele fala: não, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E Pedro começa a fazer aquele discurso que ele fez em Atos, né? Onde ele prega de uma forma tão: olha, vocês estão falando aqui, mas vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês são pecadores, vocês necessitam. E aí a galera fala: olha, então o que nós vamos fazer, cara? O que nós vamos fazer? E Pedro fala: olha, crê em Deus, seja batizado em nome de Jesus, vocês vão ser salvos. Ou seja, vocês vão ter agora que crer em Deus, estar em Cristo, de fato. E aí aquela nação de 3.000 pessoas, mais ou menos, aquela população de 3.000 pessoas são convertidas ali, através de uma pregação dura de Pedro, que o pastor até brinca falando que foi a pregação que teve 100% de aproveitamento. Mas uma pregação dura, mostrando: vocês crucificaram o único redentor da vida de vocês. Mas Pedro, antes de Jesus morrer, também não tinha feito nada disso aí, não. Quem diria que Pedro ia fazer uma pregação dessa? Quem diria que João e Pedro iam orar para um coxo e o coxo levantar lá na Porta Formosa? Isso não acontecia antes de Jesus morrer, porque isso só aconteceu depois, quando Jesus falou: está consumado. De modo que toda mudança de vida que a gente pode ter, você pode ter certeza, depois da cruz, ou depois de acreditar na cruz, essa mudança vai estar consumada na nossa vida, porque não tem outro jeito. Não tem como você ver um carpinteiro inocente morreu por mim e não falar: não, eu tenho que mudar a minha vida agora, porque eu sei que o meu fim era outro. Eu sei que o meu fim era a morte. E não é uma morte que vai acontecer com todo mundo que está aqui, talvez não. É uma morte em que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai falar: eu vou arrancar, eu vou acabar com a sua vida de uma vez por todas. Eu tenho o poder de dar a segunda morte para você. Eu tenho o poder de lançar a tua alma no lago de fogo. Jesus rasgou a cédula. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. E é uma mensagem tranquila, é uma mensagem simples, mas é a mensagem da cruz. A gente vive pensando tanta coisa, e às vezes a gente gosta de uma pregação que vai falar de uma chave aqui, outra ali, mas é a mensagem da cruz que vai trazer mudança para a gente mudar de vida e realmente falar: não dá para viver a vida que eu levava antes, porque agora eu sigo a Cristo. Se eu sigo a Cristo, eu tenho que ter uma mudança. Se eu deixava a minha raiva até o ponto de cortar a orelha de alguém como Pedro, agora eu não posso mais. Está consumado. Se eu não cria tanto, agora eu vou ter que crer, cara. Eu toquei, igual Tomé, eu toquei nos lados, não tem como, eu tenho que crer. Eu tenho que mudar de vida agora, como Tomé fez. José de Arimateia: se antes eu seguia Jesus com vergonha, agora eu não posso mais ter vergonha, porque está consumado. O meu túmulo, Ele levou, Ele pegou, Ele entrou no meu túmulo, Ele ficou no meu lugar, Ele sofreu por mim. Não tem como eu viver a mesma vida depois de ter essa informação, não. Não tem essa opção. E o que a gente aprende, pode aprender então com José de Arimateia? Ele escolheu praticamente largar, porque quando ele falou que seguia Cristo, ele mostrou para o Sinédrio que ele realmente seguia Cristo, ele foi preso. Vocês prenderam Jesus, eles não iam prender os seguidores? Com certeza prenderam, né? Então um cara que era rico, senador, era forte no Sinédrio, ficou um cara que foi preso por 12 anos. E Pilatos, que era o governador amigo dele, ele não soltou. Ele só foi solto depois de 12 anos, quando outro imperador apareceu. Então assim, o que eu posso fazer para mostrar que eu realmente sigo a Cristo? Porque se eu vivo a minha vida do mesmo jeito, aí não está sendo... Eu não tomei nenhuma escolha difícil. Agora, se eu penso: cara, eu queria muito passar por aqui, mas eu sei que Deus está querendo que eu passe por aqui. Se eu passo por aqui, irmão, eu não estou seguindo a Cristo, eu estou seguindo a mim mesmo.
Se eu vivo a vida do jeito que eu já vivia antes, então simplesmente eu não compreendi o que foi consumado na cruz ainda. Eu ainda não tive a coragem, de fato, porque tem que ter coragem para falar. Agora eu aceitei a Cristo, eu sigo a Cristo, então você tem que ter coragem. Esse tipo de guerra que Jesus falou que veio trazer. Eu quero uma coisa, mas Deus quer outra de mim. O que eu vou fazer? Eu quero para um lado, mas Deus quer que eu vá para outro lado. Eu gostava muito de ficar com os meus vícios. Mas se você ficar com seus vícios e não seguir a Cristo, eu vou te falar que você ainda não tem a Cristo como seu único Salvador. Você ainda não tomou uma atitude de coragem, porque muita gente pensa que coragem é chegar, ser o valentão na rua, mas coragem é falar, olha, eu sigo a Cristo. E se eu sigo a Cristo, eu sei quem me domina agora. E aí é onde Paulo vai falar que se morremos com Cristo, vivemos com Ele. E se eu vivo com Ele, é Ele que vive. E se Ele vive em mim, cara, aí o Carlos já não tem muito como opinar, não. O Carlos tem que ficar, bem quietinho para Cristo comandar o meu coração. E é uma escolha difícil todos os dias. E não é fácil. Não adianta a gente pregar a prosperidade, falar que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bom, glórias a Deus, aceitou a Cristo, aleluia. Isso pode não acontecer do jeito que você espera. José de Arimateia quando decidiu seguir a Cristo, ele foi preso. O primeiro discípulo que morreu foi Tiago, foi a espada. Paulo, que viveu com Cristo, que viveu pregando sobre Cristo, teve a cabeça cortada. Então não pense você que falar que realmente segue a Cristo de verdade, é uma coisa fácil não, mas é uma coisa corajosa. E eu tenho certeza de uma coisa, quando Deus sabe, a Bíblia mesmo falou, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Às vezes a gente esquece do mais importante. O mais importante não é um carro do ano. O mais importante não é a melhor casa da cidade. O mais importante é saber que você tem um lugar preparado e que a sua morte, a segunda morte que te esperava, já não mais pode estar, já não existe mais, porque Cristo, Ele tomou essa morte. Ele foi punido por você, Ele foi punido por mim. E essa é a maior mensagem de amor que existe na Bíblia Sagrada. Você pode ler à vontade, tem muita coisa interessante, mas o que realmente resume a Bíblia é o seguinte, um carpinteiro inocente morreu por você. Então não se engane, você é mau, eu sou mau. A Madre Teresa de Calcutá é má, foi má, porque não adianta, não existia santo não. Não existe. Quem busca é Deus. Por que eu gosto de falar sobre Cristo? Porque eu sou um pecador, a gente é um pecador. Ele tem que ser o nosso espelho, a verdade é essa, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é o princípio de tudo, é a razão pela qual nós estamos aqui nesse momento, porque um dia nós levantamos a mão e reconhecemos a Deus como nosso Senhor e falamos que a gente não ia mais praticar as velhas obras. Isso não quer dizer que a gente vai ser santo não, mas quer dizer que a gente não, igual a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Poxa, se hoje eu faço tal coisa, eu não posso me conformar, eu tenho que melhorar. Se hoje eu faço tal coisa, você tem que ter raiva, você tem que... É isso, é a guerra que você tem que ter consigo mesmo, para se falar que você segue a Cristo. É a coragem que você tem que falar, não, eu não aceito tal coisa. Mas é só um golinho, é só... Gente, eu tenho que ter coragem para falar que eu sigo a Cristo. Mas é só um caminho torto. É só uma traiçãozinha ali. É só uma mentirinha ali. Eu tenho que ter coragem de seguir a Cristo. Essa é a maior prova de coragem que você pode ter. Não é saltar de uma ponte de bungee jump, não é andar de avião. A maior coragem é seguir a Cristo, porque isso vai contra a sua própria carne. E aí você tem que falar, não posso me conformar com o mundo. Porque Cristo não se conformou. No maior desespero dele, ele falou, todavia seja feita a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha.
por maior dor que ele possa ter passado, ele escolheu a cruz. E por que a gente foge da cruz? A cruz também tem que ser... A gente tem que entender e aceitar a mensagem da cruz para a nossa vida. Se a gente ficar falando de como os mais usados foram tendo seus fins. Pedro foi crucificado e escolheu ser crucificado de cabeça para baixo. Aí a gente vem, segunda, né, tem culto terça, quinta, sábado, domingo. Talvez quando não está na igreja, sabe lá o que está pensando, o que está fazendo. Esse povo, a gente não tem essa dificuldade, entendeu? A gente não está à beira de morrer esquartejado, não está à beira de morrer ou sendo jogado num caldeirão, sabe? Não está à beira de morrer sendo crucificado ou tendo a cabeça cortada. Não, a gente tem aqui o evangelho, entendeu? E eu estou falando de mim mesmo, ai de mim pecador que sou, porque muitas vezes a gente olha o próximo passando dificuldades e vira o rosto. A gente olha uma pessoa passando na rua, às vezes desvia. Isso é do ser humano. Então a gente é mau. Por isso a gente necessita de Deus, necessita de Jesus. E tem que ter a coragem, entendeu? De buscar Deus e falar, cara, eu escolho a Cristo. Eu tenho que escolher a Cristo todos os dias da minha vida. Apesar de ser difícil, é difícil. É muito difícil. Mas eu tenho um Redentor que morreu por mim. Eu tenho um Salvador que sacrificou, que era inocente. Isaías vai falar que ele era inocente, que da sua boca não saiu injustiça, mas da minha muitas vezes sai. Da minha muitas vezes sai mentira, sai julgamentos. De Deus não. Quem merecia aquela cruz era eu, era você. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus?